Amanhã para sempre, resumo do capítulo 73. Steve diz a Bosco que os bandidos estão perseguindo todas as testemunhas da morte de René Manzanares. Gardênia conta a Bosco os perrengues que passou nas mãos dos bandidos. Bosco pergunta por que fariam isso. Gardênia explica que eles queriam que ela dissesse o que René Manzanares descobriu na casa de Franco. Steve diz que Gardênia disse aos bandidos que Franco Santoro não era o real nome de Franco. Gardênia explica que inventou que ele se chamava Jesus Lopes. Bosco pede para falar em particular com Steve e diz que se há alguém tentando descobrir a real identidade de Franco Santoro, o perigo é iminente. Steve diz que compreende e ressalta que é por isso que queria que Gardênia passasse a noite na paróquia. Bosco pergunta se Steve tem ideia de qual poderia ser a identidade oculta que Franco Santoro esconde. Steve diz que se trata de Eduardo Juarez e Bosco sorri. Franco fica arrasado ao ver Fernanda com Adriano. Bárbara fica indignada que Franco queira um lugar na empresa. Aníbal diz que isso é aceitável, afinal, Franco quer cuidar de seu dinheiro. Bárbara explica que essa condição não estava no contrato. Aníbal diz que quanto a isso não pode dizer nada, afinal, foi Bárbara que fechou o contrato com Santoro. Aníbal lembra ao pai que se oporem a essa condição, terão que devolver o dinheiro. Bárbara diz que não tem medo de enfrentar Santoro e lhe dizer umas verdades. Adriano pede a Fernanda que investigue e descubra a conta pessoal que Bárbara tem no exterior. Adriano a abraça. Enjoado com o papo dos dois e completamente decepcionado, Franco vai embora. Fernanda pergunta a Adriano onde ele está vivendo e ele a observa. Aníbal explica que estiveram mais cedo com Steve e ele os explicou que Franco fez o possível para que o contrato fosse firmado. Imitando os trejeitos de Bárbara, Aníbal diz que acha mesquinho dizer que ele não pode fazer parte da direção da empresa. Priscila diz que um olhar de fora não faria mal à empresa. Bárbara a confronta e diz que a empresa sempre caminhou sem opiniões de terceiros. Irônico, Camilo diz que talvez seja por não ouvirem opiniões de fora que estejam à beira da falência. Priscila pergunta a opinião de Gonçalo, que dá razão a Bárbara. Gonçalo reitera que esse assunto é delicado e ressalta que, embora não esteja em contrato, o pedido de Franco pode ser rejeitado. Gonçalo propõe uma votação e pergunta por Fernanda. Adriano diz a Fernanda que não tem um local fixo para viver e reitera que está vivendo em lugares onde vivem indigentes para que a polícia não o encontre. Nesse instante, Fernanda recebe uma ligação de Gonçalo e Adriano suplica que não conte ao pai que está com ele. Fernanda pergunta como poderá localizá-lo se seu telefone está desligado. Adriano garante que ligará para ela todos os dias e a alerta que tome cuidado com Bárbara, pois ela é uma mulher fatal e premeditou o prejudicar durante muitos anos. Adriano ressalta que enquanto Bárbara tiver o apoio de Gonçalo, eles estarão ameaçados de morte. Fernanda fica assustada. Fernanda resolve ir embora e pergunta a Adriano se ele quer que ela o leve em algum lugar. Adriano diz que prefere voltar de transporte público e a pede dinheiro para a passagem. Fernanda fica surpresa. Bosco se despede de Steve e diz que Eduardo tem sorte em ter um amigo tão fiel quanto ele. Os homens de Artêmio observam Steve sair da paróquia e, crentes de que Bosco está sozinho, resolvem entrar novamente na igreja para enfim eliminarem o padre. Augusto aconselha Dolores a consultar um médico para se certificar de que realmente está grávida. Dolores diz que uma mulher sabe quando está grávida, mas concorda em ir ao médico. Em casa, Franco diz que Eduardo Juarez é um verdadeiro idiota, mas Franco Santoro não. Fernanda diz que Franco parece ser um homem confiável. Bárbara a confronta e diz que acha estranho que Fernanda confie em uma pessoa que mal conhece e reitera que a enteada não conhece Franco mais ou menos que qualquer um da mesa. Fernanda a observa. Gonçalo explica a Fernanda que Franco pediu voz e voto junto à direção da empresa e terão de submeter o assunto à votação. Aníbal propõe que se inicie a votação. Bárbara olha para Fernanda e Fernanda também a observa. Franco liga para Érica e propõe que os dois saiam para jantar. Augusto e Dolores ficam entusiasmados, pois enfim irão conhecê-lo. Bárbara é contra que Franco tenha voz e voto na empresa, enquanto Aníbal e Camilo votam a favor. Nesse instante, Érica liga para Fernanda e a informa que terão um almoço com Franco Santoro. Fernanda fica nitidamente abalada. A votação continua
continua e, para não contrariar Bárbara, Gonçalo vota contra, e a decisão fica nas mãos de Fernanda. Os homens de Artêmio invadem o quarto de Bosco e o ameaçam com uma arma. Gardênia ouve um barulho e acorda assustada. Fernanda vota a favor de Franco. Camilo e Aníbal comemoram o resultado da votação, enquanto Bárbara faz cara de insatisfeita. Mário e seu comparsa pedem a Bosco que acenda a luz. Bosco os obedece e pergunta quem são. Temeroso em matar um padre, o comparsa de Mário pergunta se não podem apenas feri-lo. Mário aponta a arma para a cabeça de Bosco e diz que ele já viveu demais. Nesse instante, Gardênia aparece. Bosco aciona os sinos da igreja e revela aos bandidos que aquilo é um acordo com os fiéis para saberem quando ele está em perigo. Bosco reitera que dentro de poucos minutos os fiéis aparecerão para saber o que está havendo. Em pouco tempo, uma grande quantidade de fiéis se reúnem em frente à igreja e pedem para que o padre saia. Os homens de Artêmio ficam apavorados. Bosco propõe a eles que façam um negócio, a liberdade deles, em troca do nome da pessoa que os contratou para matá-lo. Mário e seu comparsa ficam pensativos. Franco diz que assim como Érica o procurou no passado, a fim de que ele a ajudasse a recuperar sua dignidade com relação a Camilo, ele também necessita de sua ajuda agora. Érica chega à conclusão de que Franco está apaixonado e por isso a relação deles não anda. Franco pede autorização a Érica para dizer na festa que os dois estão noivos. Érica fica surpresa. Bárbara fica contrariada que Franco terá voz e voto na empresa e sai da mesa. Fernanda questiona ao pai se ele votou contra Franco por convicção ou para agradar a Bárbara. Gonçalo explica que votou contra Franco por solidariedade à sua esposa. Gonçalo ressalta que não votou a favor de Bárbara nem contra Franco, mas sim a favor de si mesmo, pois ele poderia perder a empresa, mas jamais perderia Bárbara. Fernando observa o pai atentamente. Bárbara informa a Artêmio que apenas Gonçalo votou contra Franco, enquanto os filhos votaram a favor. Artêmio diz que Franco tem uma estratégia muito inteligente. Bárbara diz a Artêmio que descobriu que Franco manipula Fernanda e os dois se encontram às escondidas. Artêmio pergunta se esses encontros têm alguma conotação romântica. Bárbara diz que é possível, no entanto, reitera que Érica é oficialmente a namorada de Santoro. Artêmio ordena que Bárbara não perca Franco de vista. Érica explica que não pode negar o favor que Franco a pede. Entretanto, uma coisa é dizer que namoram e outra é dizer que estão noivos, pois se espera que após um noivado o casal se case. Franco diz que no momento certo, Érica terminará com ele, assim não será alvo de críticas. Érica pergunta quem é a mulher que tem feito Franco sofrer. Franco fica em silêncio. Bosco desliga os sinos da igreja e explica aos homens que quer o nome da pessoa que os contratou para se defender e não para atacar. Os homens ficam em silêncio e Bosco grita para que Gardênia peça aos moradores que entrem. Os homens ficam apavorados e decidem contar para quem trabalham. Bosco chama Gardênia e a pede que tranquilize o pessoal e os informem que logo irá descer para explicar tudo. Enfim, Mário revela a Bosco que quem pediu que o matasse foi Artêmio Bravo. Bosco fica surpreso.